Você pode se esforçar para viver em santidade. Pode orar, jejuar, ler a Bíblia todos os dias, e ainda assim estar cometendo um pecado que Deus abomina, e sem perceber. Um pecado que corrói a alma em silêncio, destrói relacionamentos, intoxica o coração, e que, segundo as Escrituras, tem um peso ainda maior do que pecados visíveis como a imoralidade sexual. Ele se esconde nas palavras, nos pensamentos e nas atitudes mais sutis. E a maioria dos cristãos nem percebe quando caiu nele. Esse pecado pode estar te afastando do céu, mesmo que você ache que está no caminho certo. Fique comigo até o fim, porque essa verdade pode te despertar antes que seja tarde demais. Se essa mensagem já mexeu com você nesses primeiros minutos, imagine o que vai acontecer até o final. Deixe o seu like agora. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outros cristãos que também precisam ouvir essa verdade urgente. E se inscreva no canal, porque aqui nós falamos do que muitos evitam, a verdade bíblica que confronta, desperta e transforma. E se esse vídeo tocar o seu coração de alguma forma, escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, abre os meus olhos para todo o pecado escondido em mim. Sua declaração pública de arrependimento e entrega pode ser o primeiro passo para uma mudança profunda e verdadeira. Não silencie sua alma diante dessa mensagem. Você já parou para pensar que alguns dos pecados mais graves diante de Deus não são os mais visíveis? Enquanto a maioria se preocupa com escândalos, comportamentos externos e vícios explícitos, há um pecado que cresce dentro do coração como uma raiz invisível. Ele não grita, mas sussurra. Ele não se mostra, mas manipula. Ele é silencioso, mas letal. E ele tem um nome: orgulho espiritual. Sim, o orgulho. Mas não qualquer tipo de orgulho. Estamos falando daquele orgulho que veste roupa de santidade, que aparece disfarçado de zelo, de maturidade espiritual, de convicções firmes. É o orgulho que nos faz acreditar que somos mais corretos do que os outros, que somos mais bíblicos, mais revelados, mais fiéis. É o pecado que fez os fariseus olharem para Jesus e dizerem: esse homem não pode ser de Deus. Esse é o pecado que cegou os olhos de Lúcifer, fazendo-se achar mais glorioso do que o próprio Deus. É o pecado que levou Caim a matar seu irmão, mesmo depois de ter oferecido um sacrifício. É o veneno que transforma a devoção em julgamento, santidade em soberba, fé em arrogância. Jesus advertiu: se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Mateus 6:23. Isso significa que você pode pensar que está certo, e ainda assim estar completamente perdido. O problema do orgulho espiritual é que ele se mascara. E por isso ele é, muitas vezes, 10 vezes mais perigoso do que a pornografia, que ao menos é visível, reconhecível e traz vergonha. O orgulho espiritual, ao contrário, se alimenta da própria ilusão de santidade. Ele diz: você está bem, os outros é que estão errados. Ele coloca uma capa de justiça sobre um coração endurecido. Agora eu te pergunto, você já percebeu esse tipo de sentimento dentro de si? Já se sentiu superior a alguém por causa da sua fé? Já desprezou outro irmão por pensar diferente de você? O orgulho espiritual tem um poder destrutivo silencioso. Ele impede o arrependimento verdadeiro. Porque enquanto um coração humilhado clama por misericórdia, o coração orgulhoso acha que não precisa mudar. Acha que já está certo, que é o padrão a ser seguido. E o pior, começa a enxergar a graça de Deus como algo que pertence apenas a ele, e não aos outros. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Jesus contou essa história exatamente para revelar o perigo desse pecado. O fariseu orava de pé no templo dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, nem mesmo como este publicano. Lucas 18:11. Enquanto isso, o publicano, um cobrador de impostos, odiado pela sociedade, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E sabe o que Jesus disse no final? Este o publicano desceu justificado para sua casa, e não aquele. O fariseu estava certo aos seus próprios olhos, mas errado diante de Deus. O publicano se via errado, mas saiu justificado. Essa é a diferença entre a falsa santidade e o verdadeiro arrependimento. O orgulho é traiçoeiro. Ele transforma a oração em comparação, a adoração em vaidade, e até mesmo o estudo da palavra em uma arma para julgar os outros. Já viu alguém que lê a Bíblia apenas para provar que está certo? Esse é o sintoma clássico do orgulho espiritual. E o mais assustador, muitas vezes, ele cresce onde há mais atividade religiosa. Igrejas fervorosas, grupos de oração, ministérios cheios de unção, não estão imunes. Pelo contrário, é onde o inimigo planta esse tipo de semente com mais facilidade. Porque ele sabe,
O crente que cai no orgulho espiritual dificilmente reconhece que caiu. E por isso, ele continua caído, mesmo achando que está de pé. Lembra o que está escrito em 1 Coríntios 10:12? Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não é apenas um aviso, é um alerta urgente para todos nós. O maior perigo do orgulho espiritual é que ele nos separa de Deus, enquanto nos faz acreditar que estamos perto dele. O que acontece quando a busca pela santidade se transforma em um pedestal? Quando a consagração deixa de ser uma expressão de amor por Deus e se torna um palco para alimentar o ego? Muitos cristãos sinceros começam bem, querem agradar a Deus, abandonar o pecado, viver em obediência, mas, aos poucos, começam a medir sua caminhada pela queda dos outros. Começam a se sentir melhores porque não cometem certos pecados, porque jejuam mais, porque conhecem mais versículos, porque vão à igreja com mais frequência, e quando percebem, já estão sentados em um trono invisível, julgando quem ainda está lutando. Mas Jesus nunca nos chamou para ocupar tronos, ele nos chamou para carregar cruzes. Quando nosso cristianismo se transforma em comparação, perdemos completamente o sentido do Evangelho. Esquecemos que a salvação é graça, que não somos salvos por sermos bons, mas porque Ele é bom, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Inclusive nós. Você já parou para pensar que o orgulho espiritual pode ser o maior empecilho para que o Espírito Santo opere livremente em nossas vidas? Ele fecha os ouvidos, fecha o coração e fecha os céus. Em Isaías 66:2, o Senhor diz: Eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E quando o cristão se enche de si mesmo, não há mais espaço para o agir de Deus. Você pode estar no altar, mas com o coração longe. Pode estar com a Bíblia na mão, mas com o espírito endurecido. Pode falar em nome de Deus, e ainda assim estar agindo contra ele, como Saulo fazia antes de se tornar Paulo. Talvez o maior arrependimento que precisamos hoje não seja por ações visíveis, mas pelas atitudes escondidas, pelas comparações que fazemos no íntimo, pelas críticas silenciosas que brotam do nosso interior, pela falta de misericórdia, pela falta de temor, pelo excesso de eu. E se a sua santidade está te afastando das pessoas, se está te tornando duro, insensível, intolerante, talvez ela não venha de Deus. Jesus disse algo assustador em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Sabe o que isso nos mostra? Que a capacidade de autoengano no meio cristão é real. E o orgulho espiritual é uma das principais ferramentas desse engano. É um pecado que cega, que nos impede de enxergar os próprios erros, que nos faz olhar para os outros como se estivéssemos acima, e que ainda diz ao nosso coração: você está fazendo tudo certo. Lúcifer caiu por orgulho. Ele estava diante da glória de Deus. Ele via a majestade, sentia o poder, mas ainda assim quis ser mais. E mesmo cercado pela perfeição celestial, seu coração se corrompeu. O orgulho não nasceu no mundo. Ele nasceu no céu. Isso nos mostra o quão sorrateiro e perigoso ele é. E quando ele entra na vida de um cristão, começa um processo silencioso de endurecimento. A pessoa ora, mas não escuta. Lê a Bíblia, mas não aplica. Frequenta cultos, mas não é transformada. Porque no fundo, ela acredita que já está no nível certo, que Deus deve se agradar dela simplesmente por tudo que ela faz. Mas Deus não se impressiona com sacrifícios externos. Ele sempre buscou corações quebrantados. Você já viu alguém dizer: eu não sou como aquele irmão, porque eu não faço isso ou aquilo? Isso não é zelo. Isso é julgamento disfarçado de espiritualidade. É o mesmo espírito dos fariseus que levaram a mulher adúltera a Jesus para ser apedrejada. Eles queriam justiça, mas sem misericórdia, santidade, sem compaixão, lei, sem amor. E o mais triste é que muitos que vivem assim se tornam intocáveis espiritualmente. Ninguém pode corrigi-los. Ninguém pode confrontá-los. Qualquer palavra de exortação é interpretada como ataque, perseguição ou falta de unção. Você conhece alguém assim? Ou será que, sem perceber, você tem se tornado assim? Cuidado! O orgulho espiritual é o tipo de pecado que te afasta de Deus, enquanto você acredita que está se aproximando dele. Poucos cristãos percebem isso, mas o orgulho espiritual muitas vezes se disfarça de zelo pela verdade. Ele se esconde atrás de doutrinas, regras e discursos bonitos.
Mas por trás dessas palavras pode haver um coração frio, impaciente, sem compaixão e, o pior de tudo, cheio de si. Lembra de quando Jesus curou no sábado e os religiosos ficaram furiosos? Para eles, a regra era mais importante que a pessoa. A estrutura era mais importante que a vida. Eles defendiam a lei, mas desprezavam o amor. É exatamente isso que o orgulho espiritual faz. Ele transforma a religião em um ídolo e o coração em pedra. É quando o cristão se preocupa mais em corrigir os outros do que em examinar a si mesmo, mais em debater doutrinas do que em viver o evangelho, mais em apontar pecados do que em estender a mão ao arrependido. Em Mateus 23, Jesus foi duro com os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Você percebe? Eles tinham aparência de santidade, mas dentro estavam podres. É exatamente assim que o orgulho espiritual opera. Ele foca na imagem, na performance, no que os outros vão pensar. Mas diante de Deus, tudo está nu e patente. Esse pecado é mais destrutivo do que a pornografia ou qualquer outro pecado sexual, porque esses ainda geram vergonha e culpa. Já o orgulho espiritual gera autojustificação. Enquanto o pecador busca perdão, o orgulhoso busca se provar certo. E tem mais, ele bloqueia os relacionamentos, afasta irmãos, divide igrejas, impede reconciliações, porque quem está dominado por ele prefere ter razão do que perdoar, prefere vencer discussões do que restaurar comunhão. Você já parou para pensar que talvez a maior libertação que precisamos hoje não é de demônios visíveis, mas do orgulho que nos impede de sermos tratados por Deus? Talvez o maior grilhão da igreja moderna seja essa vaidade espiritual, essa fé inflada, sem arrependimento, sem quebrantamento, sem cruz. E se Deus hoje sondasse seu coração, será que encontraria humildade ou soberba, misericórdia ou julgamento, amor ou dureza? Se até os mais santos podem cair nesse pecado, então, qual é a saída? Como voltar ao verdadeiro arrependimento? Como reencontrar o caminho da graça, da humildade e do quebrantamento? A resposta está naquilo que Jesus sempre buscou, um coração contrito e sincero. Salmo 51:17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que Deus procura não são pessoas impecáveis, mas pessoas tratáveis. Pessoas que reconhecem quando estão erradas, que se humilham, que pedem ajuda, que dobram os joelhos sem olhar quem está ao lado, que choram sem medo de parecer fracas. Esse é o cristão que o céu honra. Voltar-se para Deus exige coragem. A coragem de abrir mão da imagem, do ego, do papel de certo, do orgulho de ser mais firme, mais doutrinado, mais espiritual. O que Deus quer de você não é um título, é o seu coração. E se ao ouvir tudo isso, você sentiu o Espírito Santo te confrontar, não endureça. Não diga isso não é comigo. Talvez seja. Talvez você tenha levantado um altar para si mesmo dentro do seu coração, e nem percebeu. Talvez você esteja mais preocupado com o erro dos outros do que com o próprio. Talvez você esteja se afastando de Deus, orando menos, lendo menos, se isolando espiritualmente, mas ainda se achando melhor que muitos. É hora de descer. Descer do trono da razão, da aparência, da comparação, e ir ao altar do arrependimento. Só ali, no pó, Deus reconstrói o que o orgulho destruiu. E se você chegou até aqui, isso não foi à toa. Deus está te chamando de volta. Não para te acusar, mas para te despertar. Ele não quer te ver orgulhoso, e sim quebrantado, porque é no quebrantamento que o Espírito Santo habita. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Deixe agora o seu like, se inscreva no canal, e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade urgente. E escreva nos comentários: Senhor, destrói em mim todo orgulho espiritual. Quero voltar ao teu coração. E se você quer continuar sendo confrontado e edificado, assista agora esse outro vídeo que está aparecendo na tela. Deus pode usar essa próxima palavra para transformar sua vida ainda mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.